Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam em casa, que seus familiares também estejam bem e que a gente consiga fazer sem grandes problemas a travessia desse momento de grave pandemia. Eh, eu vou começar uma série de gravações de algumas aulas, de alguns temas, uns 3 ou 4 pequenas aulas, porque o vídeo muito longo fica cansativo. A gente faz 15 minutos, 20 minutos e vai sequenciando assim nossas reflexões ao longo desse semestre. Depois eu vou agendar com vocês alguns encontros online por Skype para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente ver alguma demanda, para a gente, né, se ver também um pouco. Então, nas gravações vocês não vão me ver, porque afinal de contas eu sei o quanto a minha beleza é encantadora, vocês ficam concentrados na minha beleza e não prestam atenção nas aulas. Então, vocês vão ficar apenas ouvindo a minha voz e vendo aqui o quadrinho que eu estou organizando aqui, como se fosse o quadro da sala de aula, aqueles esqueminhas que vocês já estão acostumados a me ver colocar no quadro. Isso é muito doméstico aqui, sem grandes recursos, mas acho que a gente vai conseguir fazer reflexões, né, e dar conta do nosso conteúdo com qualidade, com boa qualidade, sem perder, obviamente, se perder muito, né, o que o elemento presencial fornece. Mas a gente vai se organizando, vai refletindo, não deixem de estudar, ao contrário, agora que a gente tem um pouco mais de tempo, mais de cuidado, vamos estudar. Vocês devem acessar o AVA e realizar as atividades que já estão postadas lá. Lá no AVA, vocês devem fazer a primeira unidade inteira, são 4 encontros, realizar sobretudo as atividades, os exercícios e as questões que estão nas pós-aulas dos 4 primeiros encontros da unidade 1. Eu também já enviei para vocês a primeira avaliação formativa, enviei pela mensagem. Você acessa o AVA, vai na sua caixa de mensagem e vai encontrar lá a primeira avaliação formativa. Já recebi de volta de alguns, mas de outros não. Então, quem não fez, abre a caixa de mensagem no AVA, responde a atividade avaliativa e me devolve para que eu possa corrigir. Se alguém não tiver acesso ao AVA, por favor, manda um WhatsApp aí para líder da turma, para Marina, ou manda para mim mesmo, que eu mando para o seu e-mail e você realiza a atividade. Ok? Então vamos lá. Apenas para lembrar, nosso último encontro presencial, nós falamos sobre atividade de advocacia. Nós já começamos a fazer a reflexão sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. E começamos uma reflexão do 1º ao 5º artigos do Estatuto da Advocacia, que trata especificamente da atividade de advocacia. Naquela aula presencial, destaquei que a atividade privativa da advocacia postular em juízo, ou seja, postular ao Poder Judiciário, com aquelas exceções que também foram apresentadas lá, né? O habeas corpus, o jus postulandi na Justiça do Trabalho, o juizado especial cível, são demandas que podem ser acessadas e postuladas independentemente da condição de advogado. No entanto, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são atos privativos de advogados, portanto, de profissionais inscritos na OAB. Vimos também que esses atos podem ser praticados por estagiário em conjunto com o advogado. Também dissemos que estes atos privativos de advogado, portanto de inscritos na OAB, não podem ser praticados por qualquer outra pessoa, mesmo que bacharel em direito, sob pena de nulidade. Inclusive, dos advogados que estiverem impedidos, suspensos ou licenciados, a prática de atos privativos também vai ensejar a nulidade desses atos.
Os atos privados de advocacia são exercidos mediante instrumento procuratório, de procuração, como dissemos. Só em situação emergencial, a procuração pode deixar de ser apresentada na emergência, mas o advogado terá o prazo de 15 dias para juntar o instrumento procuratório correspondente. Também dissemos que o advogado pode renunciar à causa, comunicar ao seu cliente e terá o prazo de 10 dias para providenciar um novo patrono. Então, em linhas gerais, foi disso que conversamos em nosso último encontro, no último encontro presencial. Bom, no encontro de hoje, vou organizar aqui para vocês enxergarem aí meu quadro. No encontro de hoje, nós vamos continuar a reflexão sobre o Estatuto da Advocacia. Nesse caso, no encontro de hoje, os direitos do advogado. Os direitos do advogado estão de maneira assim bem detalhada, expressamente definidos no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB. O artigo 7º é um artigo longo, tem 21 incisos, 13 parágrafos, e além disso, desse enorme número de dispositivos regulando os direitos do advogado, posteriormente foram acrescentados ao artigo 7º o artigo 7º-A, que trata especificamente dos direitos da mulher advogada. Esse artigo 7º-A tem 4 incisos e 3 parágrafos. E além do 7º-A, também foi acrescentado o 7º-B, que traz os tipos penais, que criminaliza a violação aos incisos 1º, 3º, 4º e 5º do 7º aqui, do 7º original, do 7º redigido. 4 desses incisos do 7º são tão importantes, tão necessários, tão caros à advocacia, que o Estatuto da Advocacia e da OAB, lei federal, portanto, tipifica a violação a esses incisos como crimes. Então, a minha ideia é que a gente converse um pouco sobre o artigo 7º, depois, no outro momento da gravação, o 7º-A e o 7º-B. Não vamos fazer isso tudo de uma vez, porque aí a gravação fica muito longa, exaustiva e pode realmente ficar um pouco cansativa, ficar didaticamente não muito produtiva. Então, eu vou gravar a aula aos pedaços, pedacinhos de 15, 20 minutos, para a gente, em partes, fica mais fácil a gente ir acompanhando, você também tendo seu intervalinho e tomar uma água enfim. Recomendo, portanto, que você pegue seu caderno, para fazer as suas anotações e dos exemplos que eu vou dar, dos comentários que eu vou fazendo. O quadrinho aqui não dá para a gente escrever tanto assim, então a gente vai só comentando, conversando, exemplificando, discutindo e, posteriormente, na aula online, vocês terão a oportunidade de tirar suas dúvidas, fazer acréscimos, enfim, a gente ir dialogando, Se até lá você já tiver dúvidas, manda uma mensagem para mim, pode mandar mensagem pelo AVA, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, através da líder da turma. Enfim, vamos conversando, vai ser um semestre diferente, mas nós vamos ter a condição de fazer uma reflexão produtiva. Bom, vamos começar pelo 7º. Como ele é longo, 21 incisos e 13 parágrafos, não é uma boa ideia a gente sair lendo caput, inciso 1º e 2º, a linha, parágrafos. Vai ficar improdutivo, vai ficar didaticamente muito desconfortável. Então, eu peguei todo esse artigo 7º e organizei em temas, porque aí a gente tem condições de conversar de maneira mais consequente, mais interessante, sobre o conteúdo do 7º, sem perder as referências e sem perder de que ele trata de direitos do advogado. Então, vamos então começar aqui pelo 7º, efetivamente. O artigo 7º, ele trata, dentre outros temas importantes, da liberdade de exercer a advocacia, do direito, claro, que o advogado tem, de exercer a sua atividade advocatícia de maneira profissional, de maneira adequada e legalmente correta.
Essa liberdade de exercício da advocacia, o advogado tem o direito de exercer a advocacia em todo o território nacional. Ou seja, ao conseguir a minha inscrição na OAB, a minha carteirinha da OAB me permite, me autoriza, como advogado legalmente habilitado, profissionalmente habilitado, para exercer a advocacia em todo o território nacional. Então, advogado, eu não sou advogado só em Teresina, não sou advogado só no Piauí, eu sou advogado em qualquer cidade e em qualquer estado do território brasileiro. É claro que o exercício da advocacia, que é amplo territorialmente falando, demanda que se possa fazer, se deva fazer uma inscrição na seccional do seu domicílio, que a gente está chamando aqui de inscrição principal. Então, eu, como advogado, tenho a minha inscrição no Conselho Seccional do Piauí, na OAB Piauí, como nós chamamos. Então, eu devo fazer a minha inscrição aqui. Aqui é meu domicílio. Aqui eu exerço a minha advocacia principalmente, né? Obviamente, é possível que eu exerça a advocacia em outra cidade ou em outro estado, fora do Piauí, obviamente, eu posso exercer. Mas para isto, eu precisarei, se eu exercer a advocacia em outro estado fora do Piauí, eu devo providenciar uma inscrição suplementar, tá? Uma inscrição suplementar. Isso se eu exercer habitualmente em outro estado. Por exemplo, aqui é comum a gente exercer advocacia em Teresina e em Timon. Para exercer a advocacia habitualmente em Timon, habitualmente para o estatuto 5 ou mais causas por ano. Então, se eu tiver mais de 5 causas por ano em outra cidade de outro estado, eu devo providenciar a inscrição suplementar na OAB daquele estado. Então, se eu tiver 10 causas por ano, 6, 7, 8, 10, 12 causas por ano em Timon, além de ter a inscrição no Conselho da OAB Piauí, eu devo também providenciar a inscrição na seccional da OAB do Maranhão, para ter direito de exercer advocacia habitual lá naquele estado. Então, essas são providências que a gente tem que tomar para não deixar que a advocacia se constitua de maneira inadequada, de maneira fora do contexto. Ok? Bom, um segundo tema que nos interessa refletir ainda no âmbito do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB é o tema da inviolabilidade do exercício da advocacia. Esse é um tema muito importante, muito precioso, né? A inviolabilidade da atividade advocatícia é um direito do advogado. O advogado é inviolável quando praticar atos no exercício da sua profissão. Isso diz respeito ao seu escritório, aos seus computadores, seu notebook, seu tablet, os documentos do escritório, suas correspondências, seu celular. Esses elementos, esses equipamentos, esses subsídios, isso tudo é inviolável porque diz respeito ao exercício da atividade profissional da advocacia. Essa inviolabilidade só pode ser, vamos dizer assim, problematizada, relativizada, mediante um mandado de busca e apreensão, ou seja, mediante decisão judicial, né? É o famoso MBA, o mandado de busca e apreensão. Só através de mandado de busca e apreensão é que essa inviolabilidade pode ser, de fato, relativizada. E ainda assim, o mandado de busca e apreensão o cumprimento desse mandato deve estar sob a companhia de representante da OAB. Então, se o juiz determinar uma busca e apreensão no escritório do advogado, certamente ele vai fundamentar a sua decisão, certamente para alguma investigação em curso, a ordem judicial deve ser cumprida sob
mediante a presença de representantes da OAB, que vai acompanhar o aparato policial na busca e apreensão no escritório, nos equipamentos do advogado. É bom lembrar que o mandado de busca e apreensão diz respeito àquelas questões que estejam relacionadas diretamente com os clientes investigados. A violação do escritório, dos computadores, dos equipamentos, das correspondências, não deve atingir a documentos que dizem respeito a processos que não estejam relacionados com os clientes eventualmente investigados. Então, é fundamental que isso se realize. A busca e apreensão que for realizada sem a participação, sem a presença de representantes da OAB, ela está passível de ser certamente questionada e até tornada invalidada, tornada inválida, em decorrência de um elemento importante determinado pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. A propósito de mandado de busca e apreensão, de investigação, de prática de crime no exercício da advocacia, um tema que costuma chegar muito intensamente nos exames de ordem é a prisão do advogado. A prisão do advogado. Então, é claro, advogados são passíveis de cometer crimes, né? Mas ao praticar algum tipo de infração no exercício da advocacia, o advogado, sendo preso em flagrante, deve ser recolhido a uma sala de Estado Maior. Não é uma cela comum. Sala de Estado Maior, em geral, é uma sala em alguma repartição militar, em regra. Não havendo disponível uma sala de Estado Maior, provavelmente o advogado vai permanecer em seu domicílio, né? E, obviamente, que mesmo preso em flagrante, em razão de alguma prática infracional no exercício da profissão, também a OAB deve ser informada da prisão do advogado. No mais, o advogado, não sendo no exercício da profissão, pode ter prisão preventiva, pode ter prisão provisória decretada, né? Ou então algum flagrante que não tenha relação direta com a profissão, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente da sua atividade profissional, mas no caso do advogado, também a sua prisão deve ser informada à OAB. A ausência dessa informação a OAB, em qualquer dessas circunstâncias, pode também gerar um ato de prisão passível de invalidação. Então, é um direito, é uma prerrogativa fundamental da atividade advocatícia, que a sua prisão na prática de algum ato infracional, de algum crime em flagrante, recolhido na sala de Estado Maior, sua prisão deve ser informada à OAB. Assim como tendo sido preso de forma preventiva, provisória ou em flagrante de algum crime que não tenha relação com a profissão, também a sua prisão deve ser informada à OAB. Nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, mas essas informações mais gerais a gente vai se acostumando um pouco com esse contexto de referência do Estatuto da Advocacia sobre a prisão de advogado. Nós estamos falando isso aqui no contexto do artigo 7º, lembre-se, no contexto dos direitos. Quer dizer, tendo sido preso, o advogado tem direito a ser recolhido numa sala de Estado Maior e a sua prisão informada à OAB. Tendo sido preso de forma preventiva, provisória, em flagrante que não tenha relação com a profissão, também ele tem direito de ter a sua prisão informada à OAB, ok? Então, a gente vai interromper aqui esse intervalinho e eu volto daqui a pouco com um novo tema. Então, até mais, eu vou dar uma pausa para tomar uma água e, em segundo momento, eu faço a parte 2 da nossa gravação. Espero que vocês estejam tudo bem aí, se a gravação tá boa, se isso aqui tá muito complicado, vocês podem mandar mensagem para mim, dizendo se esse modelo, essa forma aqui tão informal e tão simples, sem grandes recursos tecnológicos, está ajudando a gente a entender o assunto.
ok? Beleza.